Olá, eu estava fazendo aqui uma simulação dessa questão aí da carta Arace com a carta Navamsha, tá? Na verdade, eu vou fazer aqui, vou refazer, eu vou fazer dois chakras aqui. Como eu disse, eu prefiro trabalhar com o chakra, que é o chakra do estilo sul da Índia, tá? Então, os meus mapas eu faço sempre com esses chakras, que é o estilo sul da Índia. Eu sei que o chakra do estilo norte da Índia é mais elegante, o estilo diamante, né? Ele é mais bonito, ele é mais complexo, ele é mais assim, vamos dizer, ele dá um ar de ser mais difícil, né? A astrologia védica já é difícil. E o chakra diamante, ele realmente é para profissionais, né? Então, na hora de fazer a apresentação para o público de um modo geral, o chakra diamante ele é complicado, porque a pessoa fica zonza, dá até uma, tipo, meio que dá como se fosse uma vertigem, né? Ela vê aquelas triangulações, são todas formas de losangos, são triângulos, né? E aí a pessoa fica meio na vertigem, assim, meio zonza, diante daqueles dados todos. Ao passo que o chakra do estilo sul da Índia, ele é didaticamente mais simples, né? Ele é mais simples, mas ele é mais didático, fácil de ser assimilado. Agora, se você vai dar cursos de astrologia e tal, então realmente o chakra diamante ele é mais gracioso, porque ele é mais intelectualmente refinado e ele exige mais do intelecto do estudante. Então, para os professores normalmente gostam de ensinar utilizando o chakra do estilo norte da Índia. No meu caso, eu prefiro fazer com o estilo sul, por dois motivos. Como eu te falei já, esse primeiro motivo é o motivo didático, né? Que ele é mais simples. E o outro é que ele segue uma orientação do Vastu Shastra, que está relacionado com os princípios cardeais do universo, né? As direções cardeais do universo. As construções Vastu Shastra sempre apresentam o centro vazio, ou seja, os prédios. Eu moro na Índia, por exemplo, num prédio que é assim, ele é os quatro lados e o centro é vazio. Então sempre tem jardim, fontes, lugares de recreação, de ambientes familiares no centro, né? E ao redor é construído, levando em consideração os pontos cardeais. Mas o centro é chamado Brahma Stam, o assento de Brahma, o assento da divindade. E é para circular ar, né? A circulação de ar é que areja o ambiente. Então eu vou nessa direção aqui, tá? Vamos usar esses dois chakras aqui para eu dar um exemplo para mostrar um pouco a diferença que acontece aí com o seu mapa possivelmente, né? Veja bem, pessoal, olha só. Normalmente o sistema de astrologia ele depende das constelações de fundo, né? Então vamos colocar aqui a Terra. Aqui estão as constelações, tá? Estão aqui. As civilizações, os povos residindo a partir da Terra, esse espaço de 360 graus, você pode dividir ele assim, você pode dividir ele até 360, podemos ter aí até 360 divisões. Algumas civilizações dividem o espaço em 12, são chamados signos do zodíaco, né? Dividem em 12. Outras dividem em 13. Tem algumas que dividem em 42. A civilização ariana, que é a civilização védica mais avançada em termos do conhecimento da astronomia do espaço, que é uma tecnologia meio que alienígena, divide o espaço em termos de 27. São as 27 constelações conhecidas como nakshatras. Bom, mas independente disso, se usa 27 ou 12 ou etc., o que acontece é o seguinte, as constelações elas não são de tamanhos absolutos, elas não são de tamanhos exatos. As constelações, algumas são maiores, outras são menores, entendeu? Então, quando se divide o espaço, que é nós utilizamos, são o movimento dos equinócios, né? São 12, que são assim trazido ao Ocidente através dos gregos. O espaço é dividido em 12 partes, né?
Mas os Vedas também dividem o espaço em 12 signos, que é o caminho que o Sol faz no zodíaco. Né? Também tem isso daí. Tanto é que os signos são divididos por, né, começa por Mecha e termina em Mina, ou começa em Áries e termina em Peixes. Mas o que acontece, mesmo assim, mesmo quando você divide os signos em 12 partes, os signos continuam ainda não sendo de tamanhos exatos, tamanhos absolutos. Não é 30 graus. Ou seja, cada signo não tem 30 graus exatamente como aparece aqui, por exemplo, no chakra. Nós temos aqui a ideia de que cada signo tem 30 graus. Essa ideia, ou essa aparente impressão, ela não se sustenta matematicamente, ela não corresponde com a realidade matemática quando você aplica os princípios astronômicos para dividir o céu e para rastrear os corpos celestes posicionados aí no espaço sideral. Então, ou seja, a matemática não encontra ressonância com a ideia de que os signos possuem 30 graus. Tanto é que, recentemente, não sei se vocês já ouviram falar aparece aí de vez em quando, aparece que não, porque os astrólogos estão todos enganados, não são 12 signos, são 13, tem uma serpente lá, apareceu uma cobra, e aí ninguém levou em consideração a serpente. Por quê? Porque os gregos, eles não têm um conhecimento muito perfeito, na verdade, né? E eles têm essa ideia de que são 13 constelações, tem o serpentário, uma coisa assim. Para adaptar para a astrologia, eles meio que colocaram essa serpente debaixo do tapete. E de vez em quando a serpente aparece e quer picar os astrólogos. Mas a questão é a seguinte, não tem essa problemática, porque se fosse 13, se fosse tantos outros mais, ainda assim os signos não poderiam ser divididos absolutamente em 30 graus. Né? A divisão de 30 graus do céu para cada signo, ela não é absoluta. São 12 os signos. Isso é um fato. Por isso que os gregos tiveram que esconder a serpente deles, né? Quando os astrólogos foram colocar o conceito das constelações no conceito da astrologia, que foi, na verdade, um conhecimento recolhido da Índia, como eles tinham lá essas 13, então o que eles fizeram? Pegaram essa daí, que é da serpente, que era mais fácil de esconder, e colocaram lá no buraco. E aí a serpente vem de vez em quando, né? Que é um armengue, na verdade. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: quando nós temos, por exemplo, a divisão do zodíaco em 12, não se está considerando que são 12 signos. Tá? Essa divisão de 12, na verdade, são os Vedas, somente os Vedas que fazem a divisão do espaço sideral em 12. Os gregos fazem 13, os babilônios faziam em 17, ou a outra civilização síria, os assírios faziam de 40 e tantos. Esse conhecimento é védico, não são os babilônios nem os gregos que criaram isso daí. É por isso que dá problema. Agora, as constelações de fundo são em número de 27, tá? Mas, como os Vedas trabalham com o sistema de nakshatra, especificamente, que é a precisão astronômica são as nakshatras e não os signos zodíacos, isso nunca foi um problema para os sábios, para os pensadores e para os jyotishas, para os astrólogos védicos. Agora é que, com a entrada no Ocidente do conceito ocidental grego de astrologia, é que dá esses problemas, entendeu? Mas, voltando aqui, nessa diferença que eu vou colocar aqui agora, eu vou pôr aqui a carta Rasi, ok? E vou pôr aqui a carta Bhava Chalit, tá? A gente vai ver essa diferença aí. Como os signos não são exatamente 30 graus cada, tem signos que tem menos graus, tem signos que é mais curto, tem signo que é mais longo, então eles não vão se encaixar direitinho dentro da planilha de 30 graus. Mas, nós precisamos colocar os planetas aí, né, dentro do zodíaco. Então vamos supor, tá? Vamos supor que Marte esteja aqui a 29 graus de Aquário, certo? Para o ascendente em Virgem. Então ele está na casa 6, ok? Para o ascendente em Virgem, tá? Isso daqui, teoricamente, 2, né, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Isso daqui, teoricamente, ele estaria na casa 6, tá?
Mas se o ascendente, por exemplo, começa, digamos, a 15 graus do signo de Virgem, então, o que acontece? As casas são diferentes do que os signos, porque as casas, elas sim representam 30 graus. O espaço ao redor é dividido em 12 casas de 30 graus exatos. Os signos não, as casas sim. Por isso essa carta chama-se Bhava Chalit. Essa daqui chama-se Rasi. Rasi significa signos. A tradução para Rasi é signos. Ok? E Bhava Chalit, Bhava significa casa. Então, Bhava, por isso nós temos Vyaya Bhava, Dhanu Bhava, Putra Bhava, que significa casa. Então essa carta é a carta onde nós vemos os planetas nas casas. Aqui nós vemos os planetas nos signos, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho Marte no signo de Kumbha. Mangal está em Kumbha, tá? Tudo bem, né? O signo ele está em Kumbha. Então eu vejo através da carta Rasi, eu posso analisar o quê? As direções, a força, a vasta do planeta, a dignidade planetária, o Graha, qual é a situação existencial do Graha. Isso eu posso analisar na carta Rasi. Na carta Rasi eu posso verificar nakshatras. Na carta Rasi eu posso verificar os aspectos Graha Drishti e Rasi Drishti, que são os aspectos de Parashara Muni e Jaimini Muni. Tudo isso eu posso fazer com a carta Rasi. O que eu não posso fazer com a carta Rasi é analisar as casas, em qual posição, pelo seguinte motivo. Como as casas são divididas em 30 graus cada, supomos que eu tenho aqui, porque começa pelo ascendente. Eu parto do princípio de que o ascendente começa a 15 graus. Então, eu tenho que contar 15 graus para frente e 15 graus para trás, para ter a casa completa. Então eu vou ter a cúspide vai ser aqui, tá? E o início vai ser aqui, nesse ponto. Para cada vez que eu fizer isso, eu tenho que fazer essa observação, né? Então aqui vai ser a casa 1, aqui a casa 2. Agora, se o planeta Marte, como eu disse, ele está a 29 graus do signo de Aquário, então a cúspide da casa vai ser aqui, exatamente. Então vai estar na casa 6, tá? Começa aqui, dos pontos 0, a casa 15, a cúspide é exatamente no meio. Então Marte vai estar exatamente dentro da casa 6, ok? Nesse exemplo, funciona direitinho. Agora, supomos que Marte supomos que a gente tenha uma outra relação e digamos, o ascendente não começa a 15 graus, vamos colocar as que comece a 3 graus. Então vamos passar aqui para cá, para não confundir ali. Vamos partir então do princípio que o ascendente começa a 3 graus e não a 15 graus exatamente. Então o que acontece? Quando eu puxar, por exemplo, 15 graus para trás e 15 graus para frente, eu vou ter que o final da casa 1 termina em 18 graus. E o início da casa 1 começa a 18 graus do signo no signo de Virgem. Então o início absoluto é a 18 graus. Então vai pegar uma parte do signo de Leão e uma parte do signo de Virgem, tá? Para fazer a 12ª casa. A casa 1, de fato, vai começar a partir do 18º grau, vai pegar do 18º grau, na verdade, do signo anterior, porque ele está a 3 graus aqui. Então ele vai pegar, ele tá no início, então ele vai pegar uma parte do signo anterior, não é? E vai pegar uma parte do signo onde ele está. Então ele vai chegar até 18 graus do signo de Virgem. A partir do 18º grau do signo de Virgem já entra a casa 2. Não sei se você conseguiu entender, espero que sim. É meio complicadinho, mas né, dá para entender. Então o que acontece? Sempre que eu vou ter o início a 18, então o processo vai ser assim, a 18. Então se eu tenho aqui a Marte, Mangal, a 29 graus, na casa 6, na carta Rasi,
na contagem da carta Raci seria na casa 6, como a casa 6 vai começar a 18 graus, quando começa a próxima casa é a casa 7. Então, como Marte está a 29 graus, ele não vai aparecer na casa 6, ele vai aparecer na casa 7. Então ele não vai estar aqui, nesse ponto. Ele vai aparecer aqui, que é a casa 7. Entendeu? Então essa é a diferença que dá. Aqui nós vemos o planeta dentro do signo. Aqui nós vamos ver dentro da casa. Entendeu? Então se eu quero saber o efeito que Marte está dando, eu não vou olhar na carta Raci em qual casa ele está se ativando. Eu tenho que olhar na carta Bava. Porque é na carta Bava é que eu vou saber exatamente onde o planeta, em qual área da vida, em qual casa ele vai se manifestar. Ele vai pegar aqui a cor de Saturno. Ele vai pegar aí o humor de Cumba. Ele vai recolher aí a fragrância do humanitarismo do signo de Aquário. Mas ele vai dar o efeito dentro da casa 7, no signo, possivelmente, de Peixes. Só que a gente não vai contar o signo de Peixes. Ele vai aparecer no signo de Peixes, mas a gente não vai considerar isso daí. Por quê? Pelo menos no primeiro nível não. No segundo nível mais complexo até nós consideraríamos sim. Mas a princípio, só saber que ele vai dar o efeito na casa 7 é o suficiente para não congestionar muito de informação e acabar dando né? Tem que ser no passo a passo mesmo. Então é isso, pessoal. Essa é a explicação. Por isso que quando eu desenho o mapa, né? Eu faço o desenho do mapa, você vai ver que tem umas diferençazinhas de um planeta que aparece. Não, mas espera aí, o Devananda colocou meu mapa aqui e eu tô vendo aqui, tá diferente, ele desenhou lá diferente. O que que tá acontecendo? Meu Deus, mas que confusão é essa? Não, para o mundo que eu vou descer. Não é assim, entendeu? É isso aí que eu tô explicando, olha só, Raci e Bava. Aí no programa de astrologia, sempre vai aparecer assim, ó, carta Raci, ok? Porque o sistema de astrologia védica é baseado nas nakshatras, portanto, baseado nos signos, Raci, que é o conceito, né? E daí vai aparecer a carta Navamsa, tá? Vai aparecer a D9 e a carta Navamsa é a carta Raci. Se você clicar com o lado direito do botão em qualquer uma dessas casas aqui, vai aparecer a opção Bhava Chalit. Então você pode pegar uma carta divisional abaixo e transformar ela na carta Bhava, porque aí você vai ter as 3 cartas à disposição. Então você vai saber a dignidade do planeta, os resultados fruitivos de futuro e de piedades que aparecem na carta 9, a dignidade, que podemos olhar a dignidade também, mas a direção das casas é na carta Bava. Por isso que aparecem as 3 casas. Se você clicar lá em cima, sempre vai aparecer nas opções principais Raci, Nava ou Bhava. Então essas 3 casas, elas são o conjunto do tripé que forma, né, aí o processo que mantém esse mecanismo ascendente, né? Nós, para manter um objeto em pé, nós precisamos de 3 bases. Se eu tenho 2 bases, eu tenho que, vamos supor que eu quero pôr um banco. Se eu só tenho 2 pés, então eu tenho que fincar o banco no chão ou soldar o banco no chão. Isso significa que eu estou usando a plataforma, o chão, como o terceiro pé. Então eu já estou usando um terceiro elemento. Agora, se eu tenho 3 pezinhos no banco, aí isso já é o suficiente para eu colocar uma plataforma em cima. Ele já se mantém em pé, entendeu? São como as 3 cores primárias. Eu pego as 3 cores primárias e misturo e eu tenho a infinidade de cores possíveis, né? Ou como as 3 modos da natureza material, Tama, Raja e Sattva. Se eu tenho esses 3 princípios misturados, eu tenho toda a variedade daquilo que nós entendemos como sendo aí o conceito de variedade dos 3 modos da natureza material do universo, como nós chamamos o universo, entendeu? Então 3 são os fatores principais, ou 3 são os fatores básicos que nós utilizamos para poder criar uma infinidade de outras variedades. Por exemplo,
nesse universo, vamos tomar que esse daqui fosse o universo, tá? Então, nesse universo específico onde nós estamos interagindo, a singularidade absoluta é o fator 3. Por isso, nós temos aí o início, né, o on, que tem essa configuração, não é? Se nós multiplicamos o 3 por ele mesmo, nós temos o fator 9. A máxima elasticidade possível para esse universo que nós estamos interagindo é 9. Né? Após o 9 é uma repetição dos valores anteriores. Então o máximo do princípio matemático é 9. A singularidade é o 3. E a singularidade multiplicada por ela mesma, nós temos a elasticidade absoluta, que é o fator 9. 9 é o número da liberação, é a casa do mestre. Na numerologia é o número da liberação. Após o 9 você não tem mais para onde ir, você retorna, ou você vai para frente, né? No caso você transcende. Então, os universos possuem princípios matemáticos predominantes. O nosso universo, o universo em que nós interagimos, o princípio matemático predominante é o fator 9. Por isso que nós, Jyotishas, seguidores dos rishis, sábios védicos, nós só utilizamos 9 planetas, né? Nós só usamos 9 planetas no chakra. Nós não usamos Netuno, Urano, Plutão, porque esses planetas, na verdade, tudo bem que eles podem dar referências de informação, como essas referências de informação, elas são feitas baseadas mais ou menos nos momentos em que os planetas são descobertos, então é mais uma interação humana, não é que está errado, mas como é o ser humano incluindo, e aí acaba que, enfim, né, pode dar algum probleminha. No máximo, ou seja, no mínimo, o problema que pode dar é congestionar o sistema de contagens, porque esses planetas eles vão apenas repetir as mesmas qualidades que os 9 planetas anteriores já apresentam. Da mesma forma que, após o 9, vai ser uma repetição dos valores anteriores. Então, os sábios védicos optaram por apenas utilizar 9, porque, não apenas porque, mas eles estão sendo direcionados para esse fator, já que o 9 é a matemática de padrão de fundo que predomina nesse universo. Então o sistema vai aparecer com o princípio 9. É por isso que nós só utilizamos 9 planetas. Então eu fiz acho que 2 explicações aqui, né? Por que nós, védicos, só utilizamos 9 planetas e também por que existe essa carta Bhava Chalit, que dá uma pequena confusãozinha aí na hora de abrir o seu mapa. E aí você tem que se esforçar um pouquinho para acompanhar, mas eu acho que valeu a pena, tá bom, pessoal? É isso, 22 minutos de gravação. Eu pensei que conseguiria fazer isso em 10, mas é assim, né? A gente... aquela coisa, né? Nós começamos a falar sobre o assunto e quando nós gostamos muito e sentimos prazer naquilo que nós fazemos e felicidade ao fazê-lo, nós não queremos parar de fazer. É como criança no shopping center, né? Na hora de ir embora, dá um trabalho, mas eu tenho que ir. Eu acho que foi o suficiente por agora, tá bom, pessoal? Muito obrigado pela sua atenção, namastê e até a próxima gravação.